Muito bem, então, senhoras e senhores, muito bem-vindos e bem-vindas novamente ao nosso canal. Terceiro vídeo de 2023 nessa retomada do canal para ver se vamos viver do YouTube ou não. Então, peço ajuda de vocês, likes, comentários, inscrições, tudo que vocês puderem ajudar aqui vai fazer a diferença. Eu tenho que começar a fazer shorts. Não faço ideia de como vou fazer esses shorts porque eu não tenho essa cultura, mas tudo bem. No vídeo de hoje, primeira parte de duas que nós vamos trabalhar num assunto especificamente, antes de abordar capitalismo e socialismo, como eu prometi em outro momento, vou abordar algo que faz muito parte da minha vida como profissional e como eu gosto de trazer temas que possam enriquecer debates, conhecimentos e até mesmo interpretações, posicionamento das pessoas perante alguns aspectos. Hoje eu vou trazer alguma coisa também para agregar para quem de repente está pensando em seguir a carreira de professor. Como o nome do vídeo já diz, como dar aula. Então, a nossa expectativa hoje aqui é para um público mais fechado, né, mais direcionado para quem de repente está terminando um curso de pedagogia, está terminando uma licenciatura e tem interesse em trabalhar com o ensino, seja mais informal, mais formal, escola, universidade, enfim, não importa, não travada, voltou. Certo? Então, o princípio aqui é trabalhar um pouco com essa perspectiva de como dar aula. Dividir em duas etapas, porque eu vou levar em consideração dois itens extremamente importantes. Deixa eu ver como talvez mais para cá. Ok. Dois itens que para mim são extremamente importantes, que norteiam toda a parte da prática pedagógica, da prática de ser um bom professor, uma professora, que são o conteúdo e o público-alvo. Para não chamar de cliente, de aluno, enfim, vou generalizar e dizer quem está ouvindo a nossa fala, quem está interagindo conosco na nossa parte do ensino aprendizagem. Nós passamos o conteúdo, o conhecimento, quem está tendo acesso e se interessando ou envolvido diretamente com isso, nosso público-alvo. Porque esses dois itens são os fundamentais, na minha visão, e vão abrir todos os daqui a pouquinho. Tá travando muito. Não tô gostando. Vocês vão entender daqui a pouquinho que isso vai abranger todos esses itens, tá? Então, o meu público aqui é quem quer dar aula ou quem achou interessante, tem uma oferta de mercado e de repente gostaria de ver como é dar aula. Vou trazer o que eu acho interessante de se pensar para ser um bom professor, um bom educador. Partindo então nesse vídeo do tema conteúdo, que é a ferramenta fundamental para começarmos a pensar como que vamos entender que ou eu já tenho um conhecimento da área, ou eu ainda não tenho, que em muitos lugares nós podemos contratar profissionais que não tenham a formação específica de conteúdos, porém, pelo fato de ter formação técnica ou superior, podem dar aulas. Um exemplo clássico, nos dois lugares que eu passei, instituições de aprendizagem para jovens aprendizes. Você não é obrigado a ter a formação superior da área ou das áreas envolvidas naquela etapa de aprendizagem, embora tenha muitos conteúdos técnicos ali que, na minha visão, demandariam formações, mas eu praticamente não tive colegas que tinham essas formações. Muito pelo contrário, até informações diversas, ou até mesmo em um dos lugares não era nem necessária a graduação. Não vou discutir isso aqui agora, embora eu seja contra, mas não é o momento disso. Então, vamos entender que você quer dar aula, você tem uma formação naquela possibilidade de dar aula, ou você tem uma formação técnica superior e foi chamado para uma entrevista porque tem interesse de trabalhar com isso. Por que o conteúdo é importante? Que é a base do que eu vou executar numa sala de aula, numa proposta de ensino e aprendizagem. Tem um início, meio e fim do conteúdo, numa matemática, num conjunto de temas, enfim, não importa. Pré-definidos, seja pelo MEC, pelo Ministério da Educação, né, pelo MEC, seja por alguma base curricular da própria instituição, seja por algum tipo de programa específico que tem que ter aqueles conteúdos em si a serem abordados, não importa. Dificilmente você vai chegar lá, você tem formação em administração? Beleza. É um curso de administração, fique à vontade, faça o que bem entender. Isso não existe, né? Raramente isso vai acontecer, ok? Portanto, há uma linha de início, meio e fim daquilo que nós queremos repassar enquanto conhecimento, que é
o conteúdo. Então, por que ele é fundamental? Primeiro, para eu me colocar em relação a ele e fazer a pergunta: o que eu tenho de domínio deste conteúdo? Mesmo tendo formação na área, a gente sabe que muitas vezes o tipo de conteúdo a ser trabalhado pode demandar mais conhecimento, mais pesquisa, mais desenvolvimento da pessoa, mesmo tendo formação naquela área. A administração é algo muito amplo, a educação é algo muito amplo. No meu caso também com tecnologia ou marketing, são duas formações que eu possuo, são áreas muito amplas. Tem formação em marketing, posso dar aula de marketing? Se for um requisito ter um diploma, sim. Se for um requisito dominar um assunto, eu preciso saber qual é o assunto para ver se eu tenho esse domínio e condições de dar aula. Mas se isso não for um pré-requisito, estou de frente com um conteúdo de marketing para trabalhar. Dar aula de marketing, beleza. Mas qual é o conteúdo? É um conteúdo que vai ser feito semanalmente, ou seja, um tema por semana, ou é um conteúdo que será destrinchado no mês, em 2 meses. Dentro de marketing tem outros subtemas que serão trabalhados ao longo de um semestre, de um bimestre. Então, é necessário, antes de qualquer coisa, conhecer o conteúdo para você ver o que você já tem domínio, o que você já tem facilidade e o que você vai precisar. Desculpem, passou um mosquito aqui, que você vai precisar estudar um pouco ou estudar muito. Isso é importante que a gente saiba. Novamente, ter a formação não é a garantia de saber o conteúdo, porém, ter a formação facilita, inclusive, de como chegar naquele conteúdo. Se eu tenho que trabalhar com mix de marketing, eu já tenho noção, já estudei, já dei aula sobre, mas a instituição quer o que exatamente desse tema? Não é só trabalhar com os conceitos dos 4 P's de marketing, por exemplo. Beleza, tranquilo, posso abordar da minha maneira, sem nenhuma interferência. Não, é um mix de marketing, mas pensando no mercado X, pensando, de repente, com as novas tecnologias, puxando um pouquinho com a abordagem de marketing digital. Opa, aí eu já tenho que pensar um pouco mais que marketing digital é uma área que eu não domino o suficiente para dar uma aula adequadamente, porque estar preparado é muito importante. Okay? Então, o conteúdo é o que vai nos dizer como nós vamos nos preparar em conhecimento dele para dar aula. E eu sempre coloco uma dica. Qual é o limite de conhecimento que eu preciso ter, mesmo que eu não tenha, eu vou estudar para isso, para dar uma aula. Se o seu ponto final é aqui, eu tenho que trabalhar com temas até aqui, você precisa ter condições de dar aula até aqui. Por que eu estou falando isso para a gente exemplificar, né, de uma maneira um pouco mais prática? Vão surgir questionamentos, vão surgir dúvidas, podem surgir, inclusive, outras interpretações que podem ser úteis e abrir um pouco mais o horizonte na hora da fala com a turma, com algum aluno, com alguma aluna, podem surgir outras maneiras de falar daquele tema. Então, você saber um pouco mais do que você precisa naquele momento, sendo bem simples, né? Porque com a prática, com mais leitura, mais estudos, você vai naturalizar a tal ponto de que vai chegar num outro tipo de conceito. Eu vou falar aqui para vocês. Então, saber um pouco mais do que o mínimo, saber ali 110, 115% do que você precisaria. Porque, como normalmente turmas não são niveladas, alguém pode perguntar mais, alguém pode ter trabalhado com isso, algum parente está envolvido com isso. Então, é legal ter um pouco a mais para você não ficar sempre dizendo que não tem certeza e vai pesquisar e trazer na próxima. Isso gera um distanciamento. É bom você dominar um pouco mais para ter mais naturalidade quando vier uma pergunta. É mais interessante. Professor, e esse P aqui do marketing, por exemplo, né? Eu, não, acredito que tal coisa, mas eu pesquiso e trago na outra aula. É uma resposta. Professor, mas esse P aqui, bom, podemos ver essa relação porque é um bom ponto que você isso e aquilo, eu complemento porque eu me preparei para aquela possibilidade. Dá para a gente antever tudo? Não, claro que não. Mas para aquilo que eu falei, quanto mais formação e mais preparação para aquele assunto você já tiver, melhor. Porque daí você prepara até um ponto, uma margem de segurança, mas pode ser que nessa margem surjam outras dúvidas. Vocês concordam? A sala de aula é muito dinâmica. Podem surgir perguntas de um ponto que veio de outro, que veio de outro, que veio de outro. Então, quanto melhor preparado sobre o tema você estiver, mais natural será no dia a dia, mais fácil de adequar a fala e o caminhar do conteúdo para você, e com isso, com o resultado, mais você vai manter
o interesse de quem está acompanhando, certo? Você saber do assunto prende prende a atenção da plateia. Não adianta fazer uma aula com fogos de artifício, ter toda uma oratória, toda uma apresentação, se mostrar uma pessoa extremamente presente ali enquanto figura à frente de uma turma. Se você não souber apresentar o conteúdo minimamente para aquela turma e que fique confuso, ou que seja raso, ou que seja feito muito de maneira bonita, mas é algo muito inicial, muito iniciante, não avança dentro da expectativa que tem, você não vai ter a relação de respeito e interesse da turma. Você tem que saber interagir, por isso, dominar o conteúdo é importante. E isso já me dá um outro caminhar que é muito válido em relação ao conteúdo. Sabendo qual conteúdo eu tenho um domínio. Uma travada, voltando, beleza. Até onde eu posso. Deixa eu ver o tempo, me perdi no tempo. Cadê o tempo? Tá ali embaixo. Tá, 11 minutos, eu já vou poder parar o vídeo. Desculpem, só quis dar uma olhadinha no tempo. Sabendo até onde eu gostaria de avançar com o conteúdo, vamos parar de travar? Poxa. Eu posso pensar nas metodologias mais adequadas para aquele conteúdo, ok? Depois nós vamos pensar no público-alvo, mas tem conteúdos que demandam uma aula um pouco mais técnica, no sentido de mais fala, mais conceito, mais teórica. Você pode perguntar, pode criar estudos de caso, pode dar exemplos, pode gerar debates, pode criar uma atividade mais prática no início, mas depois você obrigatoriamente vai vir com o teórico para fazer essa relação, não tem problema. Porém, tem temas que não tem como fugir de algumas metodologias. Por exemplo, por mais que no início dê para não utilizar recursos tecnológicos, uma aula de programação web, criar sites, precisa de computador. Você pode entender um pouquinho as linguagens, quais são os recursos de escrita, né, a parte mais de sintaxe, como é que a gente fala, estrutura, como que começa um código, como é que desenvolve, qual a separação, recuo de linhas, você pode fazer tudo isso. Porém, para criar um site, você precisa de um computador. Não adianta querer fazer muita perfumaria, luzes, efeitos, balões, dinâmicas, se não vai estar adequado ao conteúdo proposto. Por mais bobagem que isso possa aparentar, muita gente tenta trazer dinâmicas o tempo todo e há coisas mais lúdicas, mais divertidas, e às vezes situações que não tem como ser daquela maneira. A parte divertida será você produzir, nesse caso, numa aula web, numa aula de programação web, ou seu próprio site. E você deixa a pessoa mais à vontade para criar, para brincar, para ver cores, para ver posições, mas a parte de passar códigos, comandos, estruturas, sintaxe é mais formal. Precisa de um quadro, de uma exibição, de um visual, de uma interatividade, de um texto ou algo para que seja observado enquanto o professor está conduzindo. Não dá para fazermos sempre de forma lúdica, achando que o mundo demanda metodologias mais lúdicas e prazerosas para o ensino, porque nem sempre é assim. Uma aula de economia não pode ser, por exemplo, totalmente lúdica. Vai dar uma aula de medicina, falar do sistema digestório, digestório se fala hoje em dia, já não mais era digestivo, virou digestório, e vamos fazer uma dinâmica, vamos fazer uma aula lúdica, vamos fazer do nada uma metodologia ativa chamada sala de aula invertida. Pode ser que não funcione, né? Então, sabendo o conteúdo, eu já tenho noção de que, bom, aqui eu não tenho como usar um filme, né? Um recurso mais lúdico, um jogo, posso até usar sim, mas para ilustrar, não necessariamente para ser o norte da minha aula. Tem outros que sim, você pode usar outras técnicas, vai falar de interpretação de texto, você pode fazer algumas situações mais dinâmicas de oralidade, vai treinar técnicas de oratória, pode brincar de outras maneiras de apresentações, de diálogos, enfim, tem outras possibilidades, mas isso vai depender do conteúdo, da sua relação e conhecimento dele. Quanto mais formação, melhor, não só a leitura pontual, porque você vai precisar de um grau a mais para dar conta de demandas. E, de novo, fazendo parênteses, eu tive aula há pouco tempo no último emprego que eu estava, que um ponto ele se abriu de tal maneira que nós ficamos um bom tempo abrindo outras questões desse ponto que eu complementei antes que viesse a pergunta, que é uma estratégia que podemos fazer.
vou falar ABC. Quando eu falar C, eu sei que tem um complemento ABC. Então, eu já fazia essa ponte. E quando eu fiz essa ponte, surgiram perguntas. E nós fomos ampliando esse leque de temas. Quando foi ver, estávamos bem a fundo naquilo, longe de um primeiro momento da proposta inicial. Quer dizer, você volta costurando e fechando, né, abrir o leque e vai fechando até o ponto que gerou todo o debate para conseguir progredir, mas sem perder a atenção de quem está lhe ouvindo. Seria muito mais fácil dizer, não, isso aqui não é nosso assunto, vamos adiante. Não é a função do educador, do professor. Você pode dizer que tem muito conhecimento, você pode dizer, não, pessoal, vamos voltar aqui, passamos do ponto, tá? Outra hora a gente pode debater mais isso, mas nada, não corte, que a pior coisa é a coisa mais feia, entre aspas, vamos dizer, ou menos ética, você ter um limite tão baixo que você não vai avançar e nem vai querer dar o espaço para o debate. Por isso que é bom saber o conteúdo, o início, o meio, o fim, quanto tempo você tem para aquilo, você ter o domínio, ter uma tranquilidade para lidar com isso. Então, o conteúdo é fundamental para você saber como você vai se portar, até onde você vai se preparar, quais recursos didáticos e metodológicos você vai utilizar para começar uma aula, para iniciar o processo de ensino-aprendizagem. E depois de iniciado, tem que ver outro ponto importante, o meu público-alvo, porque o conteúdo também norteia ou é dado o norte pelo público-alvo. Podemos dar aula de matemática para crianças pequenas, para adolescentes, para graduação, pós-graduação, cientistas de alguma formação extra, para jovens aprendizes. Então, o conteúdo também vai ter uma relação com o público-alvo, que nós vamos falar no próximo vídeo. Beleza? Ficou meio grandinho, mas espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer questão, tragam. No vídeo seguinte, vamos falar sobre outra parte que é fundamental em relação a como dar aula, que é o público. Espero que, então, vocês assistam e vamos conversando. Qualquer coisa, dúvidas, comentários, estamos aqui. Fechando a gravação. Até o próximo vídeo.